A partir deste momento, esta emissora passa a apresentar o programa Missão da Última Hora. Apresentação Presbítero João dos Passos. Programa Missão da Última Hora. Fique ligado e receba as bênçãos de Deus para a sua vida. Quem poderá levantar? Graças a Deus, estamos aí, mais um programa de Missão da Última Hora. Nessa sexta-feira, do meio-dia às 2 horas da tarde. Fica conosco nessas 2 horas, onde nós vamos colocar louvor, meditações, reflexões, pregações e também oração. Né? A gente nós sempre na nossa programação, abertura da nossa programação, nós sempre oramos pela sua família, pelo seu lar. Né? Sabemos que nós estamos vivendo em mundos, em situações difíceis, né? Tudo nos mostra que Jesus está voltando. Então são muitas dificuldades, enfermidades que está assolando este mundo, né? Tantas coisas tristes. Se nós perder tempo a ouvir e ver os jornais, né, onde as televisões e meio de internet, tudo isso, nós vamos ver muita coisa triste, coisas chocantes do que está acontecendo neste mundo. Né, são coisas tristes. Então, tudo isso que mostra para nós olharmos e ver que Jesus está voltando. Então, nosso programa de Missão da Última Hora é dizer que Jesus está voltando. E você, prezado irmão, prezado amigo que está ligadinho conosco, Jesus tem uma bênção nesta tarde para você. Através do louvor, Ele vai falar contigo. Através das reflexões também vai falar contigo. E através dos testemunhos também vai falar contigo. Então eu digo algo para você nesta tarde. Fica conosco. Aleluia. Graças a Deus. Né? E sempre nas nossas programações, como eu tenho falado, a gente faz a oração. A gente ora pelas famílias, por aqueles que estão enfermos, né? São muitas pessoas que estão enfermos, outros estão hospitalizados, outros estão aí sofrendo pela perca de alguém que amava, né? E nessa semana se foi, há uma dor muito doída, muito triste. Então estão tantas necessidades que precisam de oração. Né? Não sei como é que está atravessando o seu lar, a sua casa, a sua família, como é que está os seus filhos, ou pai ou mãe. São momentos difíceis que uma família atravessa. E essa nossa programação, o alvo é levar uma palavra, orar pela sua vida, para que Deus venha confortar o teu coração naquilo que tu estás atravessando. Então, meu querido amigo, meu querido irmão, fica conosco. E também nós estamos, né, no YouTube. De repente você não consegue ficar, né, ligadinho. Vai no YouTube, ali está a nossa programação e você vai terminar de ouvir a nossa programação. A nossa programação é um culto no teu lar. De repente você está num leito, não consegue ir na igreja, não consegue estar nas reuniões, né, pelo fato da sua enfermidade, estar em uma cama, mas tem um celular, tem um notebook, que seja, você ali conecta e você vai ficar ouvindo a sua programação. Você vai estar adorando a Deus junto conosco. Graças a Deus, queremos nesse momento, né, nosso amigo Josué,
né, está aí comigo fazendo essa programação junto. Ele vai botar o primeiro louvor e depois desse primeiro louvor nós vamos fazer uma oração pela tua família, pela minha família. Aleluia. Está pronto, meu querido? Então vamos ouvir. Porque tem coisas que a gente não entende. Porque há promessas que acabam para sempre. Porque tem coisas que acontecem de repente, tentando destruir aquilo que o Senhor um dia nos prometeu. Tem coisas que você nunca irá saber. Tem coisas que ninguém pode entender. Os projetos sou eu quem dou e tiro. Eu sou teu Deus e tenho o melhor para você. As promessas que eu te fiz não foram em vão. Mesmo sendo falho, eu seguro em tuas mãos. Te levanto quando te falta forças, porque eu sou teu Deus, meu filho. Então se levanta, pega sua cama e anda. Quando te falta forças é só me chamar que eu vou te encher. Sou teu amigo, na alegria ou na dor. Podes contar comigo, eu sou teu amigo, eu sou teu Senhor. Me exalta, se humilha, glorifica, me adora, me entregue a sua vida, porque já chegou a hora. Enquanto tu me adora, eu começo a trabalhar. Então abra sua boca e comece a adorar. Eu liberto, purifico, eu curo, eu salvo, restauro, dou vida, abato, exalto. E quem se levantar pra falar mal de você, vai saber que tem um Deus que cuida de você. Graças a Deus. Vamos orar. Queremos nesse momento orar pela tua família, pela minha família também. Vamos orar um pelo outro, porque cada um é necessitado da misericórdia de Deus. Pai maravilhoso, estamos diante da tua presença nesta tarde. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui fazendo essas 2 horas de programa juntamente com meu irmão Josué, que está aqui no meu lado, operando os botões ali. Senhor, estamos na tua presença. É nesse momento, Senhor, que eu venho interceder por todas as famílias que estão na escuta dessa programação, nos ouvindo, que estão passando, Senhor, por momentos difíceis, momentos de enfermidade, aonde tem alguém da sua família no hospital, talvez até na UTI, talvez ali nos aparelhos, respirando pelos aparelhos, passando por momentos difíceis.
E é nesse momento que eu intercedo por essa família, Senhor, que está passando por esse momento difícil. Por famílias também que está passando por momentos, Senhor, momentos difíceis, que não é fácil a consolar o seu coração, porque alguém partiu para a eternidade e esta família está sofrendo com a ausência desse que o ama. Senhor, é momentos de cada família estão passando por momentos difíceis, Pai. Pois essa nossa programação, Senhor, ela alcança aos 4 cantos desta terra, meu Pai. Alguém está sofrendo por esse momento que está passando. Alguém está sofrendo, Senhor, por filhos que estão nas drogas, que talvez faz meses ou até ano que não vê o seu filho, que saiu de casa e está aí neste mundo de droga. Muitas vezes não sabe se ainda está vivo ou está morto. Mas há uma mãe, há um pai clamando por essa situação. Por aqueles filhos que estão atrás das grades, que estão pagando pelos seus atos cometidos. E este pai e esta mãe sofrem muito. Senhor, são famílias que cheios de problemas e de dificuldade. Talvez esse pai ou essa mãe ficaram desempregados e têm as suas contas para pagar, a levar o pão na mesa dos seus filhos, e estão passando por essa situação. Mas que tu possa entrar, Senhor, com providência nesta família. É neste momento que eu intercedo por cada família de situações difíceis, por aquela filha que saiu, que está aí na prostituição, neste mundo aí da prostituição, da droga, e esta mãe sofre pela ausência da sua filha. São tantas coisas, Senhor, são tantos momentos difíceis, Pai, que uma família atravessa, Senhor. Mas estou aqui, Senhor, pedindo, Senhor, clamando, Senhor, por misericórdia por essas famílias. Também intercedo neste momento por casais que estão vivendo, que convivem no mesmo teto, mas estão vivendo em vidas separadas, aonde não existe mais amor, aonde não existe mais intimidade, aonde se acabou tudo isso. Ah, Senhor, vive como 2 irmãos dentro de uma casa, muitas vezes até nem se falam, muitas vezes são palavras duras um para o outro, porque o amor se foi, o casamento se acabou, estão ali vivendo muitas vezes pelos seus filhos, ou pela parte financeira estão ali vivendo, mas o amor, que é o mais necessário, não existe mais. É neste momento que eu intercedo por esta esposa que está ouvindo a nossa programação neste momento, e por esse esposo que está ouvindo e que está clamando pelo seu casamento. É neste momento, Pai, que tu pode expulsar todo o mal neste lar. Expulsar, Senhor, todo ódio, todo ciúme, Pai, neste casal. Oh Espírito Santo, que tu venha entrar com amor, Pai. Aleluia. Oh Espírito Santo, é neste momento que eu clamo também pela minha família. Ah, Senhor, pelos meus filhos, pelas minhas noras, Senhor, pelas minhas netinhas, Senhor, pela minha esposa, Senhor, que tu tens colocado há tantos anos, Senhor, ao meu lado. Ah, Senhor, aonde nós estamos envelhecendo junto, Pai. Oh, Espírito Santo, a companheira que tu me deste, Senhor, de quase 40 anos de convivência. Ah, Espírito Santo, obrigado, Senhor, pelo meu lar. Obrigado pela minha família, Senhor. Guarda os meus filhos debaixo das tuas mãos. Guarda, Senhor, as minhas noras, minhas netas,
debaixo das tuas mãos, Senhor. Ah, Senhor, me guarda e me guarda a minha esposa, Pai, debaixo das tuas mãos, Senhor. Obrigado, Senhor. Também intercedo pelas minhas irmãs, Senhor. Abençoa, Jesus querido, os seus filhos, Senhor, os seus esposos, os meus sobrinhos, Senhor. Abençoa, meu Pai. Ah, Senhor, as minhas irmãs e a minha família. Assim, Senhor. Oh, Senhor, eu te louvo e te agradeço pela família que tu tens me dado. Neste momento, Senhor, como é o nosso programa missionário, eu intercedo pelos missionários, aqueles que estão no campo trabalhando, muitas vezes com sol, com chuva, muitas vezes doente, muitas vezes o seu corpo, a sua carne se desmanchando, mas estão aí lutando pela tua obra, Senhor, ou com sol ou com chuva, mas estão fazendo a tua obra, estão fazendo o teu ID, Pai. Oh, Senhor Jesus, abençoa, meu Pai, dê força, dê ânimo por cada missionário, pelas suas famílias, Senhor. Abençoa o seu trabalho, Senhor, a todos, Senhor, os missionários desse nosso Brasil e fora do nosso Brasil, naqueles países que não pode ser pregado, eles estão aí arriscando a sua própria vida pelo amor da tua palavra. Aleluia, porque o alvo deles é ganhar almas para ti, Senhor, é fazer o teu ID, Senhor. Estão pregando o teu evangelho. Oh, Espírito Santo, nesse momento também eu intercedo, meu Pai, pelos contribuintes, aqueles missionários, aqueles irmãos que através dos seus carnês, através das suas ofertas missionárias, estão aí ajudando, levando o pão ao missionário. É neste momento, Senhor, que eu intercedo por cada missionário. Aleluia, eu intercedo, meu Pai, por cada contribuinte dos missionários que contribui para ajudar esta obra missionária. É através do seu dinheiro, é daquilo que eles mandam, Pai, é que está mantendo esses missionários. Que não deixe faltar o seu pão na sua mesa. Oh, Espírito Santo, abençoa cada contribuinte. Neste momento eu intercedo pela vida do nosso pastor Levi, que tem dado essa oportunidade de eu estar aqui fazendo essa programação, que tem incentivado, ajudado, Pai, a nós fazer esta obra. A vida do nosso irmão Josué, que está aqui também ao meu lado, trabalhando, lutando para que esta obra cresça. Abençoa a sua vida, a sua família, e como também a família do pastor Levi. Abençoa, meu Pai. E também, Senhor, a nossa web, Raio de Luz, que está conectado conosco, fazendo essa programação junto, através do irmão Laércio. Para mim, ele é um missionário no meio da comunicação. Abençoa a sua vida, meu Pai. Que nunca deixe faltar nada na sua vida, na sua família. Abençoa a sua esposa, toda a sua família, Senhor. Aqueles que estão ligadinhos na sua web Rádio Luz, abençoa cada um, Senhor. Oh, Espírito Santo, mesmo que ele não tenha sua visão carnal, mas a maior tu desce, que é a visão espiritual, aonde ele está fazendo essa grande obra de missão através do meio de comunicação. Obrigado, meu Senhor. Obrigado, meu Pai, por tu ter dado essa oportunidade para mim, Senhor. Obrigado, Senhor, por eu estar aqui. Oh, Senhor, abençoa todos os nossos pastores, aleluia, do nosso campo de Laguna, que está aí juntamente trabalhando ao lado do pastor Levi, e também a todos os nossos pastores que apoiam essa programação,
de missão, aí é o nosso 4 cantos do nosso Brasil. Senhor, a todos os pastores que estão ligadinhos conosco, Senhor, abençoa as suas vidas, abençoa a sua igreja, abençoa ali o seu departamento de missão. Assim, Senhor, eu te louvo, meu Pai, e te agradeço, Senhor, e também, Senhor, abençoa o nosso Brasil, a esta liberdade que nós temos de pregar a tua palavra. Assim eu te louvo e te agradeço. Amém e amém. Que te purifica, que te renova e que vai te encher. Eu sou teu Deus, eu sou teu Deus. Descanse o teu coração. Eu sou teu Deus. Descanse o teu coração, eu sou com você. O texto para a mensagem de hoje encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 33 e 34, onde lemos: Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, pregaram-no no madeiro, ao lado dos criminosos, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Esta é as primeiras palavras que Jesus proferiu quando estava morrendo ali no local onde chamam de caveira ou calvário. Imaginem comigo a cena. 3 pessoas pregadas no madeiro. No meio está o Senhor Jesus, ao lado direito um ladrão e ao lado esquerdo outro ladrão. Jesus morreu do jeito que sempre viveu. Veio a este mundo para buscar pecadores. Viveu entre eles para poder alcançá-los, perdoá-los e transformá-los. E quando chegou a hora de morrer, morreu no meio de 2 malfeitores. Agora, você consegue fazer um quadro mental, imaginar Jesus pregado no madeiro, ali, na hora da agonia? Quando uma pessoa está para morrer, todos querem ouvir o que ele tem a dizer. Naquele dia, Jesus pronunciou algumas frases. A primeira, a quarta e a última são orações que ele dirigiu ao seu Pai. Ele orou, mantendo assim uma comum união com aquele de quem veio toda a sua força para poder viver uma vida vitoriosa nesta terra. Ele começou o seu ministério em oração e Jesus terminou o seu ministério também em oração. Meu amigo, ninguém pode sobreviver vitoriosamente nessa vida se não aprender a viver como Jesus, dependendo constantemente do Pai, colocando a vida aos pés do Pai, recebendo a força do Pai, do nosso Pai Celestial. Sabem por que Jesus viveu uma vida vitoriosa nesta terra? Não porque ele era filho de Deus, não. Jesus não usava poderes divinos sem o consentimento do seu Pai. Ele aprendeu a viver uma vida dependente do seu Pai. Aí estava o segredo de sua vitória. Sabe por que nós, às vezes, vivemos vidas derrotadas? Porque não aprendemos a depender de Deus, assim como Jesus fazia. Agora, meus queridos, tentem fazer um quadro mental daquela situação. Jesus tinha uma coroa de espinhos furando seu rosto, a sua cabeça.
Mas isso não impedia Jesus de enxergar o amor de seu Pai. Suas mãos estavam pregadas. Ele não podia mais curar pessoas, mas ele podia orar. Os pés de Jesus também estavam pregados. Ele não podia mais andar para alcançar os pecadores, mas isso não o impedia de orar. Seus discípulos, em um momento, o tinham abandonado. Ele não podia mais ensinar seus discípulos, mas isso não o impedia de orar. Meus queridos, às vezes, quando surgem dificuldades em nossa vida, quando perdemos um emprego, ou quando um filho nosso sofre um acidente, o primeiro pensamento que nos assalta é o fato de que talvez Deus nos tenha abandonado, talvez Deus tenha esquecido de nós. Jesus, no meio do sofrimento, daquela dor, daquela agonia, da morte, perseguido, caçoado, insultado e sangrando, não permitiu que nada o impedisse de saber que o seu Pai no céu o amava e que olhava para ele. Ele tinha certeza disso, por isso ele orava. Será que neste momento eu estou falando com alguém que está desempregado há muito tempo? Então eu te pergunto, você é capaz de enxergar o rosto de Deus, do nosso Pai, apesar de estar passando necessidade? Será que eu estou falando neste momento com alguém condenado à morte pela ciência médica? Sua enfermidade não tem cura, não tem mais remédio? Então eu te pergunto, você é capaz de enxergar o rosto de Deus, de seu Pai no céu, apesar da ciência médica dizer que não há mais remédio para você? Os seus amigos te rejeitaram? Você foi traído pelas pessoas que mais amava? Todo mundo o abandonou? Sente-se solitário? E apesar de tudo isso, você é capaz de enxergar o rosto do Pai no céu, olhando para você? Jesus fez isso lá no Calvário, sem amigos, abandonado pelos seus discípulos, odiado pela multidão, castigado pelos soldados, acusado falsamente, morto injustamente, ferido, em agonia. Mesmo assim, ele era capaz de orar. Era como se ele dissesse: Pai, está difícil, está tudo escuro, está doendo muito, mas eu sei que tu estás me vendo, eu sei que estás aí, e eu sei que está olhando por mim. Somos capazes de fazer isso? Você é capaz de fazer isso no momento de dor? De saber que Deus está vendo o seu sofrimento? Bem, vamos pensar agora num outro aspecto do texto bíblico que lemos. Na hora da agonia, Jesus clamou ao seu Pai. Mas ele não fez isso pedindo ajuda. Se você estivesse condenado à morte por alguma enfermidade, com certeza se ajoelharia para orar e pediria a Deus que lhe devolvesse a saúde, não é verdade? Se você estivesse desempregado, oraria a Deus pedindo que lhe desse um novo emprego, não faria? E se você estivesse na prisão, com certeza pediria que Deus lhe devolvesse a liberdade. Mas aí estava Jesus, cravado naquele madeiro. Sua primeira palavra podia ter sido: Pai, tira-me daqui, liberta-me, acalma minha dor. Ou assim como o apóstolo Pedro, quando estava se afundando, Jesus poderia ter dito: Senhor, salva-me. Não, mas na hora da agonia, Jesus não ora por ele. Ele ora pelos outros. E nem é pelos seus amigos, ou pelos seus familiares, ou por cidadãos bons. Não. Sabe por quem Jesus ora?
Jesus ora pelos seus inimigos, por aquele que esbofeteou a sua face, por aquele que pregou as suas mãos e seus pés, por aquele que cuspiu em seu rosto, por aquele outro que colocou a coroa de espinhos em sua cabeça. Jesus ora pelos seus inimigos e pede que Deus lhes perdoe. Ah, meu amigo, naquele dia no Calvário, pregado naquele madeiro, morrendo aos poucos, Jesus viveu o que pregou. No Sermão do Monte, ele ensinou: perdoai os vossos inimigos. E naquele madeiro, com pregos em suas mãos e pés, com espinhos cravados em sua cabeça, Jesus viveu sua mensagem, viveu o que pregou, saiu da teologia, da beleza das palavras e entra na realidade do perdão, entrou na prática daquilo que ele pregou. Agora eu te pergunto, você é capaz de orar pelos seus inimigos? Talvez, se você está vivendo bem, com um bom saldo no banco, com boa saúde, com toda a família unida, bem, nessas circunstâncias talvez você até se anime em orar pelos seus inimigos. Mas condenado à morte por um câncer, sem um centavo no seu bolso, com a família feita em pedaços e todo mundo contra você, você é capaz de orar pelos seus inimigos? Você é alguém capaz de perdoar alguém que lhe fez mal no passado? Olha, eu vou mencionar agora por que é necessário perdoar. Embora perdoar não seja sempre fácil. Ali, naquele madeiro, Jesus estava sofrendo. O sangue levava sua vida gota a gota. Abandonado, esquecido pelos amigos, caçoado e insultado pelos inimigos, carregando o pecado de toda a humanidade, Jesus experimentava um sofrimento mental, físico e espiritual profundo. E se ele abrigasse em seu coração mágoa por aquilo que as pessoas estavam lhe fazendo, o seu sofrimento seria maior. Então, ao perdoar, Jesus não somente estava praticando a teoria da sua pregação, ele estava também aliviando a sua própria dor. E sabem por quê? Porque o perdão beneficia mais a quem perdoa do que aquele que é perdoado. É isto que você tem que colocar em sua mente. Se por algum motivo você não é capaz de perdoar alguém que o traiu, que o machucou, que fez algo que marcou terrivelmente sua vida, se você estiver guardando rancor em seu coração, com certeza você não tem paz. Você vive um terror cada vez que você vê essa pessoa. Seu espírito se envenena. Você pode estar vivendo um momento feliz na sua vida, mas quando aparece aquela pessoa, ela acaba com o seu dia. Mas você sabia que a outra pessoa não está nem aí, não está nem ligando para o que você sente ou deixa de sentir? O único que está sofrendo é você. Então, meu querido, quando você perdoar, ele não ganha nada, mas você expulsa o veneno da sua vida. O veneno da mágoa não machuca nem um pouquinho seu inimigo, mas perturba a sua vida. O seu coração torna-se um depósito de lixo, porque a mágoa, o ódio, o rancor, o ressentimento, tudo isso é lixo. E quando você consegue olhar para o outro sem sentir mais mágoa nem rancor, então você se liberta. O maior beneficiado pelo perdão é a pessoa que oferece o perdão, não a que recebe. Então eu te pergunto mais uma vez, você já perdoou? Perdoou quem lhe fez mal? É capaz de perdoar? Eu estou falando com você, marido ou esposa que foi traída, ou você que tem um pai que nunca te reconheceu como filho,
Ou você, pai, cujo filho jogou seu nome na lama? Você que tem um grande amigo que te traiu, você consegue perdoar? Ou, porventura, seu coração é um depósito de lixo que só prejudica você? Olha, no dia de hoje, pense em Jesus Cristo lá no Gólgota ou no Calvário, morrendo aos poucos e mesmo assim, orando por aqueles que o pregaram naquele madeiro. Você é capaz de perdoar assim? Reflita sobre isso no dia de hoje. Perdoe sempre, pois se as mágoas entrarem pelas portas da frente, a felicidade sairá pelas portas dos fundos. Perdoar, além de ser divino, é prova de sabedoria. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que encha seu coração desse sentimento lindo chamado perdão e que você possa ser assim, muito mais feliz e tendo paz em seu coração. Um bom dia para você. Graças a Deus. Coisa linda essa reflexão, né? Maravilhoso, né? Falando sobre o perdão. Por isso que o nosso programa eu sempre procuro colocar algo que fale do seu coração. Muitas vezes nós guardamos algo no nosso coração que muitas vezes nem a nossa esposa, nem os nossos filhos sabem aquilo que está guardado dentro do coração. Mas alguém sabe que é o nosso Deus. Ele sabe o que se passa no nosso coração. Então nós temos que sempre, para ganhar vitória nos dias que nós estamos vivendo hoje, é o perdão que nós temos que dar. Amém? Quero fazer o agradecimento. Antes de fazer o agradecimento, eu quero ler um salmo, o Salmo 103, que diz: Bendizei a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendizei o seu santo nome. Bendizei a minha alma ao Senhor, e não esqueças de nenhum dos seus benefícios. Aleluia! E o 3 diz assim: é Ele que perdoa toda a tua iniquidade e que sara a tua enfermidade. Graças a Deus. Quero agradecer em primeiro lugar a Deus, como sempre a gente tem feito, né? E agradecer a vida do pastor, do nosso pastor presidente, né? E até falhou agora a memória, pastor Levi, né? Eu ainda estava dizendo agora há pouco para o Josué, minha cabeça está ficando bem fraca, minha mente. A vida do pastor Levi, que tem dado apoio à nossa programação de missão. Nosso alvo é isso aí, é fazer, né, levar a palavra, como nós colocamos essa reflexão. Foi uma bênção, coisa tremenda. É esse alvo da nossa missão aqui, na nossa programação de missão da última hora. E também agradecer a vida do Josué, que está aí nos botões, e a nossa web Rádio Luz, que está conectado junto conosco fazendo essa programação. Na responsabilidade do nosso missionário irmão Laércio, missionário do meio de comunicação, que tem levado, né, que muitos irmãos e amigos ouvem também a Web Rádio Luz, como também a nossa Web Farol. Então, nesses dois meios de comunicação, nós estamos levando a palavra de Deus. E eu quero agradecer a vida do irmão Laércio, aquilo que Deus colocou no seu coração, que é esse meio de evangelismo, né? De fazer essa obra. Estamos aqui no YouTube também. Ali tem várias programações nossas ali. Se você clicar ali na Web Farol ali, também vai aparecer a nossa programação.
na Rádio Luz também vai aparecer. Então nós estamos ali nesse meio do YouTube fazendo esse trabalho, né, através da internet, onde que entra aí nos 4 cantos do nosso Brasil e fora do nosso Brasil também, né? Estão aí os conectados aí junto, fazendo a nossa programação juntamente, estão aí junto conosco na nossa programação. Queremos neste momento, queremos botar, né, aí um testemunho que já está prontinho. Eu sei que o nosso amigo Josué vai colocar e depois nós entraremos aí com louvor, né, e depois uma reflexão e assim vai continuando a nossa programação. Está pronto, meu querido? Onde estão os gideões? Irmãos, me perdoa. Na hora que eu estava escrevendo isso, eu chorei bastante. Porque isso, para mim, que fui mãe, que vivi com meu filho, então para mim isso dói muito, isso é muito dolorido. Me desculpa. Eu comecei a notar algumas limitações de dificuldades do Guilherme. Ele caía muito. Então, irmãos, vou começar meu testemunho. Do meu neto Guilherme, do meu filho caçula, né? Aliás, caçula não, do meio. Antes de tudo, eu preciso esclarecer. Eu tinha um filho com mais ou menos 3 anos de idade. Ele foi diagnosticado com uma doença chamada distrofia muscular progressiva, tipo Duchenne. A doença Duchenne é uma é uma da distrofia mais grave que tem e a que leva realmente à morte. E por conta da degeneração do músculo muscular. Então, nosso coração é um músculo, nosso pulmão é um músculo, os nossos braços que nos mantêm são músculos, né? Então, a distrofia, nós temos os músculos e o que envolve os nossos músculos chama distrofina. E ele nasceu sem a distrofina, que protegia a membrana, que protegia os músculos. E assim, essa doença, né, foi deixando ele debilitado, colocado ele numa cadeira de roda, de uma cadeira de roda, ele ficou sem poder andar, sem poder levantar os braços, ele era totalmente dependente de mim e do pastor Pereira e dos irmãos também, que aprenderam a cuidar dele com muito carinho, muito amor. E da igreja, né, pastor? Ele era um menino muito amado na igreja, participativo, arteiro, era o comandante da turma. Ele era cadeirante, mas ele comandava a turma a fazer bagunça. E era um menino feliz. E na decorrência dessa enfermidade, aos 18 anos, ele faleceu. E aí, vamos iniciar agora sobre a vida do Guilherme. Então, a minha família passou por esse momento muito triste, de muita dificuldade. Alguns da igreja nos acompanharam. Nós perdemos a alegria, as forças, mas o Senhor que nos renovou, nos deu graça, nós viramos as costas para essa escuridão e nós estamos aqui. Vencemos, né? Estamos de pé, mas estamos aqui para a glória do Senhor. O Guilherme nasceu, vocês conhecem um pouco do testemunho do Guilherme. O Guilherme nasceu prematuro, com inúmeras complicações. Ele teve 5 paradas cardíacas e uma total. Ele morreu e teve que ser ressuscitado. E com tudo isso, os médicos disseram que ele teria consequências, sequelas irreversíveis. E aí, irmãos, que ele não ia andar, não ia falar, não ia ouvir, não ia fazer outras coisas, sem contar os problemas neurológicos. Ele ia ser uma criança que não ia aprender, ia ter muitas dificuldades. Mas Deus foi maravilhoso e devolveu o Guilherme para nós, sadio e perfeito. Glória a Deus por isso. Mas aí o que aconteceu? Ele engatinhou no tempo correto, ele andou no tempo correto, foi tudo no tempo certo. E a gente alegre e feliz. Só que com mais ou menos 2 anos de idade, eu comecei a notar algumas dificuldades, algumas limitações e dificuldades do Guilherme. Irmãos, me perdoa. Na hora que eu estava escrevendo isso, eu chorei bastante. Porque isso, para mim, que fui mãe, que vivi com meu filho, então para mim isso dói muito, isso é muito dolorido. Me desculpa.
eu comecei a notar algumas limitações de dificuldades do Guilherme. Ele caía muito, tropeçava nos próprios pés, percebia que os tendões dele estavam encurtando, estava forçando os pés para dentro. E isso me deixava muito angustiada, mas eu não comentava nada, eu ficava só para mim, aquilo doía. Eu não comentava nem com o pastor Pereira, porque eu não queria passar essa insegurança minha. Mas eu sofri muito com isso. E eu pensava, não, meu Deus, não é possível. Mesmo porque essa doença teria que ser o filho da minha filha, porque é genético e ela vem pela parte da mulher. Ele é filho do meu filho. É homem, então isso não é possível, é coisa da minha cabeça, não é isso, é outra coisa. E assim, irmãs, nessa época a Regiane, ela engravidou da Laura. E eu não queria falar e preocupá-los, né? Mas eu ficava assim, Guilherme, vem cá, pula aqui. Guilherme, sobe aqui. Guilherme, faz isso. Guilherme, faz aquilo. Aí um dia a minha nora Regiane falou assim, Lia, por que você fica o tempo inteiro pedindo para o Guilherme fazer as coisas? Eu tenho notado que você tem feito isso constantemente. Ela falou, você está preocupada com alguma coisa? Eu falei, Regiane, você sabe, né? Eu sou assim, minha preocupação em relação do Vinícius, tudo. Mas fica tranquila, isso é só coisa da minha cabeça. E aí, ele começou a andar na ponta dos pés. Isso é um sinal de distrofia muscular progressiva, tipo do Duchenne. A Célia conheceu o Vinícius, né, Célia? No tempo que ele andava e no tempo cadeirante. E aí, o que aconteceu? Aí, eu comecei a me preocupar. Aí, ela falou assim, Lia, se você está preocupada, eu falei, vamos levar ele no ortopedista, né? E fomos levar ele no ortopedista infantil. O ortopedista falou assim, realmente, vamos fazer um raio-x normal e um outro, acho que de tendões, para ver como que estão os tendões dele. Enfim, levamos. Fizemos o raio-x. Aí ele falou, vou passar 20 sessões de fisioterapia para ele. E se durante essas 20 sessões de fisioterapia, ele não melhorar, nós vamos engessar as pernas e os pés dele por 30 dias, os 2 pés e as 2 pernas. E como eu já tinha passado por tudo isso, né, irmãs? Eu já tinha identificado, já tinha sentido isso. Falei, ele está com problema, ele está com a distrofia. E tudo indicava que ele era portador da distrofia muscular progressiva. E aí nós passamos com o médico, fizemos as sessões de fisioterapia. E aí, enfim, em uma dessas sessões, a Regiane já ficou ali fora, eu entrei e conversei com uma das médicas, as doutoras que eram da clínica de fisioterapia. Aí eu falei para ela, olha, doutora, eu queria falar com a senhora, eu não quero que a minha nora saiba, né? Eu estou preocupada com isso. Expliquei, né? Ela falou, olha, o que eu posso te orientar é você buscar um geneticista. Eu já sabia, né? Aí eu falei, tá bom. A Regiane havia pegado o resultado desses exames e pediu para a doutora Cláudia. Falou, doutora Cláudia, será que tem condições da doutora pegar esses exames e levar no hospital, lá no Hospital São Paulo, né? E que os ortopedistas e médicos especialistas? A doutora falou, tá, levo. E aí, irmãs, ela nos ajudou, né? Levou lá para o especialista e até já levou direto para o especialista de distrofia. Eu nem sabia disso. Eu pensei que ela só tivesse levado para o ortopedista. A doutora Cláudia, na verdade, já tinha também percebido como o Guilherme andava. E por isso que ela já adiantou e já levou os exames para o especialista de distrofia lá, os médicos. Porque, como eu falei, ela já havia notado. A doutora Cláudia demorou para trazer a resposta. Aí eu falava para a Regiane, o pastor, a doutora não falou nada do resultado? Ela, não. Enfim, aí passou. Aí um dia estávamos aqui no culto, eu vi o pastor Odair naquele canto, conversando com a doutora Cláudia, de cabeça baixa, a doutora Cláudia. Mas eu nem me preocupei. Aí eu vi que ele chamou o pastor Pereira
pastor Pereira ficou ali, tudo, mas aquilo nem... Eu falei, o que foi? Ele falou, não, não é nada, não. Eu estava resolvendo umas coisas com o pastor Odair e a doutora Cláudia. Eu falei, tá bom. Ele não quis me falar, mas a doutora Cláudia trouxe o diagnóstico para o pastor Odair e falou, realmente, o Guilherme está com distrofia muscular progressiva, tipo do Duchenne. Ele foi já diagnosticado. E assim, eu já tenho um encaminhamento para vocês levarem ele, já iniciar o tratamento, e isso, o quanto antes vocês puderem levar, melhor. Contou para o pastor Pereira, vamos embora, o pastor Pereira não me falou nada. E aí, um dia ele me chamou e falou, Lia, eu preciso conversar com você. Fiquei até assustada. Eu falei, a gente precisa conversar. Eu falei, vixe, deu algum BO. Aí, sentamos, tomamos um café, sentamos na mesa, e ele falou, não, sabe o que eu queria falar? A doutora Cláudia falou comigo. Eu falei, do quê? Sobre o quê? Sobre o Guilherme. Eu falei, tá, e o que ela falou? Aí ele falou, ela disse que o Guilherme está com distrofia muscular progressiva, tipo do Duchenne. E na hora eu disse, não, é mentira. Falei, Deus não faria isso comigo. Eu não acredito, é mentira, não é verdade. Eles estão errados, imagina. E aí eu questionei, falei, Deus, não, eu não aceito. Eu falei, Deus, não faz isso comigo de novo, por favor. Eu orava, por favor. Eu fazia assim, falava, por favor, não faz isso comigo. Eu não mereço isso. Deus... Aí eu chorei e falei, não é possível que um raio, falei desse jeito, não é possível que um raio caia no mesmo lugar 2 vezes. Eu não quero isso para a minha vida. Eu vi um filho, vou ver meu neto na mesma situação. E eu falei, eu não quero, Deus, eu não posso. E chorei. E aí eu me lancei nos pés de Deus, o Senhor, rasguei minhas vestes, me humilhei, rasguei meu coração e comecei a clamar juntamente com o pastor Odair, o pastor Pereira, a doutora Cláudia e 3 amigas minhas aqui da igreja, irmãs que são irmãs de oração. E eu só pude compartilhar com elas, porque a Regiane fazia parte do grupo das mulheres, da intercessão, e tudo, onde eu pudesse falar alguma coisa, ela poderia, e eu não queria que ele soubesse, para poupá-las, porque ela estava para ganhar bebê, aquela situação. E meu filho falava, nossa, mãe, parece que você está em choque. O que está acontecendo? Eu falei, não é nada não. Fala assim, você já fica... Não, está tudo bem. E aí, passamos com o geneticista. Falei, não, mas ainda depende de um exame. Aí, a geneticista marcada, e eu falava, meu Deus, como que eu vou falar para o geneticista agora? A Regiane dentro da sala comigo. E a Regiane precisava marcar uma consulta. E ela marcou a consulta e caiu no mesmo dia. E praticamente no mesmo horário. A Regiane só entrou comigo na sala, minha nora, com o Guilherme, e ela falou mais algumas coisas, porque ele está andando, fez as fisioterapia, ela explicou assim por cima. E ela chegou o momento dela sair, ela falou, doutora, eu vou rapidinho e já volto, vai dar tempo de eu voltar. Aí ela saiu, foi para a consulta, e eu falei, doutor, eu tenho que falar rápido agora, antes que ela volte. Aí falei tudo para o doutor, e ele começou, pegou o exame, olhou, falou, não, fica tranquila. Não precisa se precipitar, está tudo bem. E começou a me explicar, fizemos uma árvore genealógica lá, dos filhos, a mãe, minha avó, minha mãe. E eu, nervosa, falava, ai meu Deus. E ele fala, tudo que ele me explicava, eu falava, doutor, eu já sei. Tudo que ele me explicava, eu já sei. Ele falou, você sabe tudo. Eu falei, eu sei, porque eu tive um filho. Então, tudo que o senhor está me falando, eu já sei. Aí ele falou assim, calma. Aí ele falou, vamos pedir o exame final, que é o exame que vai contar as moléculas, vai contar as células, e esse exame realmente vai dar o resultado final. E aí, ponto. Aí peguei um exame, pedi para uma dessas irmãs que eu falei que me ajudou, ela tem um sobrinho que é doutor médico nos Estados Unidos. Eu peguei o exame e falei, será se você pode enviar esses exames para o seu sobrinho? Sei que ele é um médico muito conceituado lá, uma pessoa maravilhosa, sei que ele vai me ajudar. E ela mandou. Aí eu ficava, e aí, ele falou alguma coisa? Ela, não, ainda não. Falou uma coisa? Não. Aí eu falei, meu Deus, que coisa, né? Aí ele respondeu assim, fala para ela ficar calma. Eu não quero me adiantar. É ética médica. A doutora Rose está aqui. Não vou me
pronunciar, porque está cedo. E a resposta me angustiou mais ainda, irmãos. Essa foi a verdade, me deixou mais desesperada. Bom, enfim, fizemos exames no Guilherme, até aguardando o resultado. Nós estávamos aqui numa terça-feira, num culto como esse, um culto de oração. O Guilherme estava sentado lá no fundo, no colo do Felipe, junto com eles, e nós sentados aqui na frente. E aí o que aconteceu? O pastor Odair ministrou a palavra e fez um apelo. Ele começou a orar. Eu não me lembro quem orou junto, só lembro do pastor Odair orando. Eu sei que teve outros irmãos que oraram. Aí o pastor Odair fez o apelo. Que quem estivesse enfermo, doente, que era para vir aqui na frente. O Guilherme saiu do colo da Regiane e do Felipe e falou que queria vir aqui comigo. E ele veio, ele sentou no meu colo e falou assim: vovó, leva eu lá na frente para o pastor orar. Aí eu fiquei assim, né? Falei, aí ele, vovó, leva eu, o pastor orar. Ele tinha mais ou menos, ia fazer uns 3 anos. E aí, eu vim com o Guilherme. Tinha algumas pessoas aqui, e o pastor Odair desceu e começou a colocar as mãos em algumas pessoas. E como o pastor Odair já sabia do problema do Guilherme, eu me aproximei, ele pôs a mão na cabeça do Guilherme e orou. E naquele dia, antes dele orar pelo Guilherme, ele disse assim, ele falou assim, hoje tem alguém aqui que vai ser curado. Deus me falou. Deus vai tocar, é uma pessoa, e vai ser curado. E eu falei, meu Deus, que seja o Guilherme essa pessoa, não por egoísmo, mas porque eu estava precisando. Eu sei que tinha outras pessoas precisando. E aí, irmãs, eu vou dizer uma coisa. Ele é apaixonado pelo pastor Odair, alguns irmãos sabem. Ele ia assistir, ele não assistia desenho. Ele assistia os cultos com o pastor Odair pregando. E ele falava assim, põe aqui o culto para o pastor pregando. E o pastor Odair pregando. E ele assistia vários cultos do pastor Odair pregando. Eu falei para o pastor Odair que ele chegou até a idolatrar o pastor Odair. Tudo era o pastor Odair, tudo era o pastor Odair. E você pode ver, ele vem aqui, ele beija, ele abraça. Se tiver que ir, ele beija 2 vezes, 3 vezes. E assim, aí eu levantei e fiz tudo isso. Viemos aqui, o pastor orou. E depois, dentro daqueles dias, que parecia uma eternidade, irmãs, voltamos ao especialista para saber o resultado. O exame não tinha mais nada. O raio-x mostrou que os tendões dele estavam em crescimento e não encurtados, curtos. E, para a honra e glória do Senhor, o Guilherme está aqui hoje. Ele foi curado. Ele não anda mais nas pontas dos pés. A ponta dos pés, ele andava de uma forma, irmãos, que ele criou calos aqui, assim, no peito do pé, né, embaixo do pé, que nós tínhamos que tratar aqueles calos, porque era muito grosso, porque ele andava, os tendões, quando a pessoa que tem distrofia, ela encurta esse tendão, a tendência é pôr o pé para dentro e andar na ponta dos pés para ter equilíbrio, para não cair. Então, era essa maneira que meu filho andou, e que o Guilherme estava andando. O Guilherme consertou o pé, ele não anda mais com os pés para dentro, não anda mais na ponta dos pés. Para a glória do Senhor, ele foi realmente curado. O exame constatou das enzimas que ele estava curado. E eu tenho certeza, não foi erro nos exames, foi o poder de Deus na vida do Guilherme. Para a honra e glória do Senhor, porque o Senhor é o Jeová Rafa, o Deus que cura. Ele que cura e liberta. Hoje ele joga bola, ele pula, ele corre para a glória do Senhor. E a palavra, eu falei para o pastor, que a palavra diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Foi o louvor que eles cantaram. E foi isso. Talvez a sua noite não seja só uma. Talvez para chegar o dia vai demorar alguns dias para amanhecer. Mas tenha certeza que vai amanhecer. Vai chegar o nosso amanhã, com certeza, pode durar a noite inteira, mas a alegria virá pela manhã, e foi isso que aconteceu, para a glória de Deus, o Senhor vai ser exaltado, foi exaltado, então eu precisava falar
desta bênção. Eu tenho outras bênçãos para contar. Deus fez grandes coisas na minha vida, mas vai ficar para a próxima, porque o Senhor é bom. O Senhor ouve as nossas orações. O Senhor conhece. E o Senhor me viu. Ele me viu, Ele ouviu e me respondeu o meu clamor. Ele me viu. Ele viu a minha angústia. Ele ouviu o meu clamor, o nosso desespero. E Ele nos respondeu com a vitória. Amém, irmãs? Deus seja louvado. Deus, por que não ouço mais a tua voz? Mesmo eu orando a sós, o céu parece blindado. Deus, esse silêncio longo me preocupa. Se não foi minha culpa, por que estás tão calado? Deus, sabe aquela saudade incontrolável de ouvir o teu falar, seja no soprar do vento ou nas ondas do mar, mesmo pra corrigir ou pra me acalmar. Esse silêncio machuca, mas ao mesmo instante só me faz entender que não é no meu tempo ou no meu querer, que mesmo no silêncio tu me faz crescer. Acalma os medos que permeiam minha alma. Meu coração aflito pede calma. Uma palavra basta pra me acalmar. Humano, eu não sou nada além de ser humano. O que seria eu sem os teus planos? Nem que seja apenas um minuto a sós. Deus, precisa ouvir a tua voz. Aquela saudade incontrolável de ouvir o teu falar, seja no soprar do vento ou nas ondas do mar, mesmo pra corrigir ou pra me acalmar. Esse silêncio machuca, mas ao mesmo instante só me faz entender que não é no meu tempo ou no meu querer, que mesmo no silêncio tu me faz crescer. Acalma os medos que permeiam minha alma. Meu coração aflito pede calma. Uma palavra basta pra me acalmar. Apenas um minuto a sós, Deus, precisa ouvir a tua voz. Acalma os medos que permeiam minha alma. Meu coração aflito pede calma. Uma palavra basta pra me acalmar. Apenas um minuto a sós, Deus, precisa ouvir a tua voz. Eu preciso ouvir, eu
Deus, ouvir a tua voz. Graças a Deus. Eu estava aqui desfolhando a palavra e eu senti de dar um pequeno testemunho daquele livramento que Deus me deu. Não foi agora no leito como eu dei, mostrei ali, né? Mas um testemunho tremendo para vocês verem como Deus fala. Eu estava fazendo viagens para fora, trabalhando. Toda semana eu viajava para fora e naquela semana estava pretendendo viajar de carro, não de ônibus. E eu conversamos com um colega meu, ele se ofereceu de nós ir com o carro dele. E assim a gente se combinou tudo certinho. Mas no dia que era para fazer a viagem, o carro estava na revisão e a pessoa não garantiu a viagem porque o carro estava com problema. Mas resolvi na hora ligar para uma empresa de turismo e a gente conseguiu a passagem e começamos a fazer a viagem. Mas tudo normal. Quando chegou uma certa hora, a minha esposa leu uma palavra, a gente orou tudo para Deus abençoar a viagem, que corresse tudo bem. E ela tirou uma palavra. E essa palavra ela até repassou no celular, que fica em Jó, que até vou ler aí para os irmãos ouvirem, que é o Jó 41, versículo 26, que diz assim: se alguém lhe tocar com a espada, essa não poderá penetrar, nem a lança, nem o dardo ou flecha. Ela considerará o ferro como uma palha e um cobre como um pau podre. Aleluia. E quando ela entregou essa mensagem, ela disse: pois eu tirei esta palavra e achei forte, mas aí existe que Deus vai dar um livramento. O que tu acha? Eu estava ali mais ou menos em Florianópolis já, passando um pouquinho ou antes, eu não me lembro bem. E eu comecei a analisar naquilo que ela me mandou pelo WhatsApp. Eu disse, não existia, se eu não me engano, acho que naquela época não tinha WhatsApp, eu não me lembro bem. Mas aí, eu acho que foi por telefone, foi por telefone. E eu disse, não, mas eu vou seguir a viagem, eu vou. E chegamos lá, fizemos as compras, deu algum probleminha, nada percebemos, pernoitemos e tal, viemos embora. Quando chegamos, o ônibus veio, quando chegou um certo, viajou a noite toda, lá pela tantas da madrugada, o ônibus fez um desvio e viemos por esse desvio. Quando chegou 8 horas da manhã, já perto de Joinville, só pela serra, e pegamos esse desvio que sairia em Joinville. Aí era 8 horas da manhã, todo mundo acordado, querendo tomar um cafezinho, era um ônibus turismo, para nós parar, para nós tomar um café. E eu estava bem aquele ônibus de 2 pavimentos, eu estava praticamente com o meu pé em cima da cabeça do motorista, aquele ônibus que eles dizem 2 andares, né? E eu estava ali conversando e tal, que hora que vamos tomar café e tudo. Numa hora para outra se apagamos. Eu só vi assim, como se fosse num piscar, abrir de olho. O que aconteceu? O ônibus se perdeu na curva, faltou o freio, ele colidiu com um carro pequeno, onde estava um casal e, se eu não me engano, 2 crianças, morreram todos, o ônibus passou por cima e depois despencou a serra. Quando eu me acordei, irmãos, isso é um grande testemunho, talvez se entrar na internet, se eu não me engano foi em 2015 esse acidente, ou 2014, eu não me lembro bem ali. Eu sei, irmãos, que quando eu me acordei, eu estava sentado num barranco,
Nos meus pés estava uma senhora morta, que era aqui do Capivari, perto aqui de Laguna, Tubarão, aqui no nosso município, aqui em Santa Catarina. Essa senhora estava de bruço, morta, eu sentado, nenhuma carne, nenhum corte no meu corpo, porém tentava me levantar e não conseguia, como se tivesse alguma coisa penetrando dentro da minha carne por dentro. Logo em seguida, quando eu me lembrei, eu me acordei e olhei a revelação da que a minha esposa entregou. Isso, que a Bíblia diz que nenhuma carne a espada pode tocar, mas seria como um pau podre. A flecha seria como um pau podre. Eu me lembrei do testemunho. Eu me lembrei da revelação profética bíblica que a minha esposa me entregou. É coisa tremenda. Dali eu fui transportado de helicóptero, fiquei uns 4, 5 dias. Aí, para concluir o testemunho, o médico disse: a costela quebrou, está tentando perfurar o pulmão. Se ela não voltar ao normal, nós vamos ter que operar para não furar o pulmão. E não precisou abrir a carne. A costela voltou ao normal. Depois de uns 3 dias de hospital, eu fui liberado normal e hoje estou aqui. Um livramento que Deus me deu. Perante como eu saí pelo para-brisa, numa parte de cima do ônibus, eu era para ter engalhado meu corpo numa árvore, ter quebrado a minha cabeça com o para-brisa, ou eu poderia ter caído por baixo do ônibus, ter acontecido coisas maiores, porque eu estava em pé e sendo quase o primeiro dali da frente do ônibus. Mas quando Deus fala, e Ele falou e Ele cumpriu. Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus tremendo. Amém? Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ouvir o louvor. Glória a Deus. Para Ele merece toda honra e toda glória. Ele é fiel em todo tempo. A fidelidade dele não tem fim. Verdade. Pode um homem falhar, Marcos, mas ele não falha. Ele permanece fiel. Oh, glória a Deus. Não é hora de pensar em desistir. Não é tempo de querer voltar atrás. Nessa luta, Deus quem vai cuidar de ti. Nesse vento não vai te deixar jamais. Não tem vendaval que não possa acalmar, nem muralhas que possam ficar de pé. Tudo tem que obedecer seu ordenar. Tudo pode aquele que nele tem fé. Não há porta que fique fechada, nem ferida pra não ser sarada. Não tem noite que não fique dia, nem tristeza maior que alegria. Mais pureza que a tua santidade, mais fiel que a tua fidelidade. Quem é bom como a tua bondade, e nenhum trono maior majestade. Tu és tudo que eu não sei dizer, nenhum livro se pode escrever. Como amas, ninguém vai amar. Outro Deus igual a ti nunca haverá. Maravilha! Esse é o Deus que a igreja serve. O
Deus que não tem outro igual, que levanta do monturo um necessitado lá, e coloca em lugar elevado. Aleluia! Ele tem poder para isso. Cante, não há porta. Não há porta que fique fechada, nem ferida pra não ser sarada. Não tem noite que não fique dia, nem tristeza maior que alegria. Mais pureza que a tua santidade, mais fiel que a tua fidelidade. Quem é bom como a tua bondade, e nenhum trono maior majestade. Tu és tudo que eu não sei dizer, nenhum livro se pode escrever. Como amas, ninguém vai amar. Outro Deus igual a ti nunca haverá. Não haverá outro Deus, nunca haverá. Que coisa linda. Glória a Deus. Graças a Deus que está maravilhoso essa nossa programação, né? Onde a gente tem colocado este testemunho tremendo, esta louvor, né? E nós estamos continuando com essa programação e sei que Deus está falando com você nesta tarde. E nós ainda vamos colocar mais testemunho, mais louvor, mais reflexão, porque Deus vai trabalhando através de tudo isso aí. É através do testemunho, através da pregação, através do louvor, Deus vai falando. Não é o irmão João, mas sim é Deus trabalhando na sua vida. Aleluia! Porque esse Deus, Ele é maravilhoso, né? Nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos cheios de defeito. Mas se não é o perdão e a misericórdia dEle, nós não estaríamos aqui. Eu, pela misericórdia dEle, Ele tem me guardado. Já passei por muitos livramentos de morte, de enfermidades, de tantas coisas mais, de acidentes, tantas coisas. Mas Deus, quando tem um plano na vida do seu servo, eu estou aqui hoje fazendo essa programação. Graças a Deus. Queremos, Josué, nesse momento, soltar mais uma pregação, né? Uma testemunho, está aí tudo certinho aí para ti. E depois voltaremos. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos que vai estar ouvindo esse testemunho do meu relato de louvor, do meu relato de vitória, e saber que, aleluia, foi a mão do Senhor quem fez isto, para que todos vejam e saibam e entendam que foi a mão do Senhor quem fez isto. Meus amados irmãos, o testemunho que vocês irão ouvir a seguir é um testemunho de vitória, de bênção, de restituição e restauração de casamento, aonde, louvado seja Deus, sou casado. Fomos casados durante 7 anos com a minha amada e querida esposa. Eu não vou estar aqui mencionando o nome, mas nos casamos, nos conhecemos, nos casamos na presença de Deus. Crescemos ministerialmente, eclesiasticamente falando, chegamos ao cargo de pastor e vice-presidente de um campo, e a minha esposa sempre do meu lado, me ajudando, colaborando, fazendo a obra de Deus juntamente comigo.
E durante esse tempo, né, nós tivemos 2 filhos maravilhosos que o Senhor nos deu, e foi um milagre, né, na nossa vida, porque minha esposa, ela não podia gerar, ela não podia ter filhos, mas Deus, né, quem fez a promessa, e assim nos deu 2 filhos maravilhosos. Tivemos muitas lutas, né, para que ela viesse a ter esta criança, essas 2 crianças, né? Mas graças a Deus que as mãos do Senhor estava e está sobre as nossas vidas. Meus irmãos, eu tenho 38 anos de idade, sirvo a Deus como pastor no campo da Assembleia de Deus, Ministério da Assembleia de Deus, e eu passei por um deserto no meu casamento, na minha vida conjugal, aonde eu achava que tinha o controle e o domínio de toda a situação, de toda a circunstância, mas eu quero dizer que tudo está no controle de Deus. Não é na força do nosso braço, não é no nosso querer. Durante esse tempo, né, de trabalho, durante esse tempo de casamento, que foram 7 anos de casamento, até chegar a nossa separação definitiva, nós trabalho em outro estado, e no início, né, já casamos, assumimos logo um trabalho numa congregação já de imediato, e foram coisas que, né, foi acumulando em nossas vidas, e o desgaste foi chegando, né? Lógico que nós, como seres humanos, nós falhamos, erramos, e só que o inimigo de nossa alma, meus irmãos, ele nos observa, ele é um psicólogo, e ele fica procurando uma brecha onde ele possa entrar e fazer e causar a destruição. Para estar assim gravando esse testemunho, nós oramos, né, estamos em constante oração, consagração diante da presença de Deus. E agora nós estamos aqui gravando esse testemunho para enviar para você, homem, enviar para você, mulher, que você possa ser edificado, você possa não desistir de lutar pela sua família, pelo seu casamento, pela sua aliança que Deus selou quando você recebeu sua esposa no altar do Senhor. Não importa as circunstâncias. Em Provérbios 21 nos diz que assim como são os ribeiros de água, louvado seja Deus, assim também é o coração do rei na mão do Senhor. O Senhor inclina ao teu querer. Eu me apeguei muito nesse versículo, Provérbios 21, verso 1, Isaías 64, o Senhor trabalha em favor daqueles que nele confiam, Jeremias capítulo 29, enfim, me apeguei na palavra de Deus. E o meu deserto ele iniciou-se no ano de 2000, final do ano de 2020. Achávamos que estava tudo bem, né, por ter uma vida bem ativa, né, em questão de intimidade, de casal. Eu achava estar tudo bem, mas isso não segura o casamento. O que segura um casamento é a presença de Deus. O que blinda um casamento é a presença de Deus. Aleluia. Eu quero dizer para você que está passando por um processo, por uma luta, por uma situação, leve para a presença de Deus. Leve tudo ao altar de Deus, e Deus ele tem a resposta certa. Estávamos à frente da obra, pastoreando a igreja bem cooperada, com quase, louvado seja Deus, quase um montante aí de 100 pessoas, mais ou menos uns 100 crentes, né? Praticamente ligados conosco, nos assistindo, né? Acompanhando nosso trabalho na nossa igreja, na nossa congregação. E quando eu entrei no deserto no ano de 2020, quando a minha esposa disse, né, que nós conversamos, e ela me disse que não me amava mais e que não tinha sentimentos de amor por mim mais, não me via como seu esposo, me via como amigo e pai dos filhos dela. Dizia a ela que eu era um excelente esposo e um bom marido, mas só que ela não alimentava mais sentimentos de amor pela minha pessoa.
meus irmãos, foi mesmo uma coisa que o mundo se desabar. Foi a mesma coisa que a gente se vê o mundo abrindo nossos pés. 2 filhos maravilhosos, ainda muito pequenos, mas nesse primeiro processo que nós entramos, nós ficamos distanciados durante praticamente quase 4 meses, ela na casa dos pais dela, e ali a gente tentando, orando e tentando com a força dos nossos braços. E tinha momentos que a minha esposa chegava até a dizer que, falar várias vezes que ela me amava e não suportava até mesmo a minha presença no local onde ela estava. E muita coisa aconteceu, muita coisa nesse processo dos primeiros meses que nós entramos. Eu não sabia que eu estava entrando no deserto. Deus permitiu esse deserto. Mas eu quero vos fazer lembrar, eu quero vos relatar que em meados de 2020 eu tive uma visão e na madrugada o inimigo aparecia em sonho dizendo que iria acabar com a minha vida, com o meu ministério e me destruir. E naquele sonho eu repreendia e clamava o sangue de Jesus. Mas no mesmo ano de 2020, o Senhor permitiu que eu entrasse nesse deserto para nos lapidar, transformar o nosso casamento, desfazer aquela primeira aliança, porque a aliança ela se quebra. Deus ele permite a aliança quebrar, mas ele reconstrói a aliança novamente. Deus é quem tem o poder de restaurar, restituir. Muitas coisas que nós, às vezes, cristãos, servos de Deus, deixamos entrar em nossa casa, em nossa família, em nosso casamento. Isso nos prejudica muito. E como nós sabemos, o mundo espiritual existe, ele é real. O inimigo de nossa alma ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor, ele é aquele quem nos garante a vitória. Deus, ele peleja por ti nesta madrugada como pelejou por mim. Eu estou trazendo esse testemunho de vitória. Hoje faz, graças a Deus, 22 dias que eu retornei para dentro da minha casa, aonde eu não via mais solução, onde eu estava desesperançado. O Senhor estendeu as suas mãos para mim e teve misericórdia da minha vida. Meus irmãos, a minha esposa dizia que não me amava, minha esposa me repudiava, e só que quando eu fui descobrir, no primeiro tempo, no primeiro momento, nos primeiros meses de 2021, algo dentro de mim falava, quando ela me comunicou, que algo dentro de mim falava que a última palavra vinha do Senhor, não vinha do homem. Sempre essa palavra muito forte dentro do meu ser, dizendo: a última palavra vem do Senhor, não vem do homem. E nós começamos a buscar por canais de restauração de casamento, saber procurar na internet como restaurar casamento, restaurar família. E nós encontramos muitos canais, como o canal do Irmão Guapo, o canal do presbítero Walter e tantos outros canais, até mesmo alguns canais de alguns irmãos católicos também que tem esses canais de restauração de casamento. E ali nós ouvindo a palavra do Senhor, se fortalecendo, ouvindo muitos testemunhos de vitória, a minha fé foi ficando fortalecida, a minha fé foi ficando ainda mais confiante no Senhor. Vivemos momentos muito difíceis, porque em tudo isso afetou a nossa vida sentimental, emocional, nossa vida financeira, tudo travado, a dificuldade financeira. Mas o Senhor é aquele que estende as suas mãos e garante a vitória. O Senhor é aquele que tem o poder de mudar e transformar a maldição em bênção. Em Números capítulo 23, o Senhor nos diz, através da vida do profeta, aleluia, louvado seja Deus, bendito seja o Senhor, que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então Deus, quando Ele promete algo na sua vida, ainda que passe 2, 3, 4, 5, 10, 20 anos, o
20 anos. O tempo não limita o agir de Deus. Nós passamos por esse processo e em momento algum eu deixei de desamparar minha esposa, não consegui executar o deixar ir. Poucas vezes eu deixei mesmo fiquei sem falar com ela, por conta do nosso contato, das crianças, dos nossos filhos, até mesmo os pais dela, porque somos pastores, né, de ministério, e os pais estão sob a nossa liderança eclesiástica. Então foi um tempo muito de lutas e batalha, de choro, mas na impossibilidade Deus ele operou. Nós tivemos uma reconciliação em março de 2021, após quase praticamente 100 dias, né, que ela havia ido para a casa dos pais, porque ela pediu, né, o fim da aliança, o fim do casamento, e ali ela passou um período, mas nós tivemos uma reconciliação, e voltamos, né, nesse período a vivermos juntos dentro de casa, com marido e mulher. Ainda o divórcio não havia saído, e voltamos para dentro de casa, e ali em algum momento depois que nós voltamos para dentro de casa, nós mudamos de distrito, fomos para dentro da cidade, e lutando, e minha esposa, né, dizendo que não me amava mais, me rejeitando, me repudiando. E graças a Deus nós não tivemos um OH no nosso relacionamento, um AOM no nosso relacionamento, né? Nós não tivemos pessoas estranhas no nosso relacionamento, para a glória de Deus Pai. Mas passamos por esse processo dentro de casa, um período, né, muito difícil de rejeição, indo para a igreja juntos. E a minha filha, que tem aproximadamente, hoje eu vou fazer 6 anos mês que vem, mês de setembro, aliás. E ela sempre dizia, né, nós, né, brincávamos, né, antes desse processo, quando nós estávamos juntos, de dizermos que somos todos uma grande família, aquela alegria. E minha pequenininha sempre falava isso, né, e minha esposa ficava quieta, calada, às vezes, né, dizendo que a família dela era só os filhos dela e que eu não fazia mais parte da família. E tentei, né, mostrar de todas as formas dentro da palavra sobre a questão do repúdio, do divórcio, né, que Deus ele odeia o divórcio, que Deus ele abomina o adultério, e que Deus é o idealizador da família, mas o coração estava endurecido e nós fomos buscar em Deus. Então passamos por um processo muito difícil, e o primeiro vaso que Deus usou para mim foi no ano de 2021, Jeremias 23, dizendo que ele trabalha no coração do homem, e Deus usou poderosamente o vaso para mim, e foram muitas profecias, muitos vasos foram usados por Deus a respeito desse processo. Estando nessa situação, eu estava à frente da obra pastoreando, e Deus ali nos usando de uma forma tremenda, vidas sendo tocadas, o Senhor trabalhando, né, libertando através da nossa vida, o Espírito Santo nos usando, curas divinas, milagres acontecendo para a glória de Deus, pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. E Deus ele fez uma grande obra. Nesse período nós enfrentamos muitas batalhas, principalmente daqueles que às vezes dizem ser os nossos amigos e irmãos, mas na realidade são os que mais, infelizmente, são os que se levantam contra a nossa vida. O processo que nós passamos foi muito duro, mas Deus é fiel e garante a vitória. Eu quero dizer para você que vai ver esse testemunho: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Meus irmãos, passamos um tempo muito difícil, como mencionamos aqui no testemunho, mas a mão do Senhor, ela tem nos guardado. E quando foi em novembro de 2021, saiu, né, esposa, nós conversamos e ela deu entrada, né, no fórum com o divórcio. Eu não queria, mas mesmo assim né, nós concordamos e tivemos audiência, né, virtual, e foi tudo muito rápido. E literalmente eu imaginava estar tudo acabado.
tudo acabado, tudo, né? No fim, falei, poxa, perdi minha família, perdi, né? Agora vou buscar Deus, e me derramei na presença de Deus. E quando foi em 1º de março de 2022, agora, eu fui comunicado por ela que o divórcio havia saído, porque ela deu entrada, então o fórum comunicou a ela. Mas aquilo foi como que tomar um balde de gelo na cabeça, um balde de água gelada na cabeça, porque nós sempre estávamos sempre muito próximos, e eu sempre naquela esperança, Deus vai mudar a situação, Deus vai mudar o quadro, e não estava, né, acreditando. Tanto que eu nem peguei minha carta, a certidão de divórcio averbada no fórum. Então ele me comunicou. Nesse período nós fizemos 2 viagens juntos, né? Aliás, 2 não, foram praticamente 3 viagens juntos, né? E por conta dos nossos filhos, a última agora foi para o estado do Espírito Santo. Ficamos ali 7 dias na praia, e eu tentando com a força dos meus braços, não via nada. Eu orava, jejum, consagração, leitura da palavra, pastoreando, dando coordenadas para os pastores e obreiros do nosso campo, dirigindo, né, reuniões de obreiros, né, reunião de obreiros aí com 60 a 50 obreiros, e dando toda assistência no campo, e visitando, me envolvendo literalmente na obra, trabalhando também. E enfim, meus irmãos, eu não via nada de restauração. Para mim estava tudo acabado. E quando, né, nós realmente nos separamos de corpos, foi no mês de janeiro de 2022, e ficamos aí praticamente metade do ano assim, separados de corpos, sem ter contatos físicos, sem encostar um outro no outro. E às vezes eu sempre tentava aproximar e achava que, né, o Senhor estava restaurando, mas nada, irmãos. É quando nós realmente deixamos a mão de Deus, Ele opera. Nós estivemos na casa de uma profeta muito usada por Deus, e no finalzinho do ano passado, entre novembro e dezembro do ano de 2021, quando nós entramos na casa dela, no momento da oração, quando ela começou a orar, começou a falar em mistérios com o Senhor, e ela me disse que eu estava passando por um deserto, e na visão ela via muitos escorpiões e muitas serpentes naquele deserto. Eu estava meio que sem uma direção naquele deserto, mas que o Senhor estava me dando a direção, e que o ano de 2022 não seria ano de choro, mas seria ano de alegria. Aleluia, oh glória a Deus. Meus irmãos, eu me apeguei com essa palavra, e fomos nesse dia, né, no final de semana. Isso eu estava dentro de casa ainda, né, nesse processo, né, procurando os vasos proféticos para ouvir Deus falar, tanto que Deus fala na palavra, como também na inspiração verbal através dos vasos proféticos. Nós usamos, e Deus usou poderosamente 2 vasos para a minha pessoa, dizendo a respeito da minha restauração, né, muitos vasos, esse vaso foi usado tremendamente. Então me apeguei com essas palavras, com essas mensagens proféticas. Eu criei naquilo que o Senhor falou. Literalmente, né, eu levava minha esposa para a igreja com os meus filhos, né, nós escutávamos juntos, mas nada de restituição e restauração de casamento. Mas o Senhor estava prometendo, né, fizemos a campanha no mês de maio agora de 2022, estávamos à frente da campanha, intitulada "O Jugo Será Despedaçado por Causa da Unção". Trouxemos alguns pregadores, e um dos pregadores que nós trouxemos, Deus havia usado ele para mim no culto em que eu fui, e eu gostei muito da pessoa dele, um pastor, homem de Deus, e nós trouxemos para ministrar a nossa igreja. E assim eu peguei a foto 3x4 da minha esposa, que estava dentro da minha Bíblia, e pedi para ele orar sem ele ver. E ele disse assim, bem baixinho no meu ouvido, dizendo: vai ter milagre. E eu creio mais uma vez essa palavra, aleluia. E então, meus irmãos, eu confiei naquilo que Deus, né, usou através dos vasos proféticos. Foi um tempo muito difícil. Minha esposa me repudiava, dizia para as pessoas que não me amava mais, que não voltava. E aquilo me doía muito por ver meus filhos chorando, né, por ver a nossa família, né, sendo desfeita. Primeira aliança, casamento lindo, maravilhoso.
que impactou todo o bairro, mas quando Deus tem promessa na nossa vida, aleluia, passe o tempo que passar, a promessa ela vai cumprir. A promessa de Deus ela cumpre na nossa vida. Eu quero te dizer para você não desanimar do seu milagre. E quando nós tivemos a reconciliação, e nós voltamos, né, na primeira fase, que foi o primeiro momento, ela até queria ir embora de cidade, mas eu disse para ela, não, vamos permanecer na cidade, vamos ficar aqui porque, né, tem seus pais, né, e então permanecemos e então Deus nos deu essa direção. E então, né, o nosso divórcio saiu no mês de março e eu tive que sair de dentro de casa, porque ela pediu sair dentro de casa. Mas os pais da minha esposa foram como os meus pais, né? Fiquei dentro da casa deles durante 125 dias, ele orando, clamando, intercedendo. E nesse período Deus permitiu que a saúde do meu sogro venha ter ficado, né, debilitada. Ele, né, está passando assim por um processo de restituição de saúde. E ele esteve no CTI, né, nós estivemos com ele, me acompanhando com a minha esposa, né, mesmo separado, mas ele dando apoio, assistência, cuidando, zelando. E ele passou pelo vale da sombra da morte. Deus usou vaso dizendo para ele que era permissão da parte de Deus, e ele ficou 2 vezes internado nesse período. E Deus usou um vaso dizendo para ele que estava permitindo para que o nome dele viesse a ser glorificado na família. Meus irmãos, Deus é fiel. Passado esse período, né, nós, né, ele recuperando da saúde, voltando para casa, estando dentro de casa. E no mês de julho agora, após, né, mais de 4, praticamente, né, desde o mês de março, com o divórcio, mas já separado do corpo da minha esposa, praticamente 6 meses. E no dia, na semana que antecedeu meu milagre, eu tive assim algo que louvado seja Deus, como eu posso dizer para os irmãos, algo assim que eu não via mais solução, não tinha mais esperança para a minha restituição, a nossa restauração de casamento. Eu fiquei praticamente do dia 2 de julho até o dia 6, praticamente 5 dias sem conversar com a minha esposa, né, porque nós conversamos muito. Eu fui literalmente bloqueado pela minha esposa. E eu fui para uma vigília para um pastor, desse pastor que Deus usou para mim poderosamente. E lá eu me rasguei nessa madrugada, na vigília de adoração, vigília de ações de graça, na roça. Madrugada muito fria, muito gelada. Eu me lancei nos pés do Senhor, no chão, na poeira, na grama. Eu falei para Deus, Deus, eu estou dando o meu melhor nessa madrugada. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Naquela madrugada, meus irmãos, eu não sabia. Estava quebrado, porque minha família, eu estava separado da minha família. Deus usou uma vez mais o vaso a dizer para mim que não era para entrar em contato, que era para ficar calado, porque o Senhor iria agir. Aleluia. Louvado seja Deus. Meus irmãos, e eu deixei, já que eu estava bloqueado, eu descansei no Senhor e fui adorar a Deus. Nesse período de tempo, né, quando o meu sogro ele internou, né, pela primeira vez com problema de coração, eu conheci o canal, né, outro canal de restauração, que é a Promessa, da missionária Ivânia. Eu entrei em contato com ela através do número dela, ela me deu uma palavra muito forte, e nós tomamos posse dessa palavra, e louvado seja Deus. Nós, né, agradecemos muito aí pelos irmãos que nos ajudou em orações, e louvado seja o Senhor, para a glória de Deus. Os irmãos que oraram, Deus ele é fiel. E eu estava no trabalho quando eu recebi, nós estávamos dando conselho a uma irmã que estava passando por um processo também de separação, rejeição. A minha esposa, ela me desbloqueou, entrou em contato comigo,
E do jeito que o profeta falou, na revelação, aconteceu. Louvado seja Deus. E nós ali, nós conversamos. Ela, falou que havia uns dias já que nós não nos falávamos, que as crianças estavam com saudade de mim, que não pararam de falar em mim. E ela, na quarta-feira do dia 6 de julho, ela, depois que nós conversamos, quando ela me ligou à noite, porque eu estava bloqueado durante todo esse dia, o dia 6 de julho, mas no trabalho eu estava em propósitos, em consagração, e eu havia pegado a campanha de ouvir 7 hinos de louvor de sangue durante 7 dias. O tempo em que eu não iria procurá-la, eu coloquei esse propósito no coração de ouvir 7 hinos de louvor de sangue durante todos os dias. E ali também Deus me deu uma palavra muito forte no livro de Êxodo, capítulo 10, versículo 2, a respeito dos filhos de Israel abandonarem as mulheres estranhas. E no versículo 2 do capítulo 10 de Esdras diz a palavra de Deus que ainda há esperança. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Creia no seu milagre. Creia, porque Deus é poderoso, Ele tem o poder de agir. Ainda há esperança para a tua família, para a tua causa, porque Deus é fiel, Deus é fiel. E quando a minha esposa me ligou à noite, o Wi-Fi caiu, a minha internet estava ruim. Depois de 10 minutos eu consegui falar com ela. Aleluia. Ela entrou em alguns assuntos. Louvado seja Deus, falando das crianças, como já mencionei aqui. Deus seja exaltado, decala choro, res. E ela dizia, louvado seja Deus, que as crianças estavam com saudade de mim, não pararam de falar no meu nome, minha filha estava me chamando, porque os meus filhos são muito apegados comigo. Aleluia. Muito obrigado, Senhor. Você que vai ouvir este áudio, este testemunho, que a sua vida seja impactada pela presença de Deus, que você seja tocado. Desculpe a minha emoção, mas é porque Deus está me visitando enquanto eu estou aqui dando esse testemunho de vitória. Quero te dizer que Deus vai fazer na tua vida muito mais do que você pode imaginar, porque o Senhor é fiel. O Senhor é fiel. Faça campanhas, busque a Deus, busque em Deus, consagre a tua vida a Deus. Não ouça o que as pessoas dizem, creia, porque Deus faz. Muitas pessoas diziam para mim, desiste, não tem jeito, ela não te quer mais. Pastores, até mesmo pastores, que não acreditam mais na família, pregando segunda aliança, mas eu não, eu me apeguei na palavra de Deus, na promessa do Senhor. Meus irmãos, é para a glória de Deus, para a glória de Deus. Quando a minha esposa me ligou, meus irmãos, que nós estávamos a conversar sobre a programação que estávamos a realizar, que o pai dela havia ligado para ela. E ela disse para mim, quando ela falava sobre as crianças, ela entrou em assunto sobre as crianças, e de repente ela disse para mim, em seguida, você não vai voltar para sua casa, para os seus filhos mais não? Aleluia, aleluia. Meus irmãos, Deus é poderoso. Deus é poderoso, Deus faz. E Deus trabalhou poderosamente no coração da minha esposa. O Senhor Deus restaurou o amor no coração dela. Minha esposa hoje me ama. Nós vamos nos casar novamente para a glória de Deus. Nós já marcamos no cartório. Minha esposa está indo para o monte comigo. A minha esposa está indo para a igreja. Nós estamos indo para a igreja juntos. Estamos orando juntos, meus irmãos. Aleluia. Tudo aquilo que eu coloquei diante de Deus em orações, as batalhas, as pelejas que eu coloquei diante de Deus,
os meus clamores, meus irmãos, a sua oração está sendo ouvida, não desista. Clame, clame, clame ao Senhor. Minha esposa era muito dura, ela dizia que não me amava, que não me queria mais, que não se importava que se eu arrumasse outra pessoa. Louvado seja Deus. E quando eu cheguei dentro de casa, no dia 7 de julho, a minha esposa recebeu com todo carinho, com todo amor, preparou um almoço abençoado. Ah, meus irmãos, para a glória de Deus, eu posso dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. Hoje a minha esposa, nós estamos fazendo a obra juntos. Eu estou licenciado momentaneamente dos meus cargos na igreja. Aleluia. Mas estamos numa felicidade. Hoje a minha esposa, nós estamos mais compreensivos um com o outro. Aleluia. Não desista da sua família, não desista do seu casamento. Tudo quanto você colocar diante do altar de Deus, Deus Ele faz. E minha esposa disse que nesse período de tempo Deus foi falando muito com ela no coração dela. Só que ela estava dura, o coração endurecido. Mas não há coração que Deus não possa transformar. Ezequiel nos diz que o Senhor tira o coração de pedra e coloca um de carne. Porque o coração de pedra, se você jogar a pedra no chão, ela vai repicar e vai quicar. Se você pegar um pedaço de carne e jogar no chão, ela vai, aleluia, ela vai espedaçar, né? Louvado seja o Senhor. Então, meus irmãos, fechem as brechas. Fechem as brechas para que o inimigo não venha entrar. Ore, jejue, consagre, leia a palavra. Tenha tempos de comunhão com Deus. Quando realmente eu descansei no Senhor, quando eu não via mais esperança, que eu tomei a direção da parte de Deus. Deus, Ele ajuda na impossibilidade. E para a glória de Deus, a minha esposa recebeu uma grande bênção também, que foi uma porta de emprego aberta. Está trabalhando para a glória de Deus, se envolvendo na obra. E nós estamos muito felizes, porque Deus, Ele é aquele que promete e cumpre com a sua palavra. Eu quero te dizer, não desista da sua família. Não desista do seu casamento, porque Deus, Ele tem o poder de fazer. Esse testemunho, né? Louvado seja Deus, é para edificar a sua fé. E Isaías 41, verso 20. Para que todos vejam, aleluia, e saibam e entendam que foi a mão do Senhor quem fez isto. Deus é na tua casa, Deus é na tua família. E agora no dia 24 de setembro nós vamos estar fazendo a nossa cerimônia de casamento novamente, para a glória de Deus. O meu pastor presidente, né, nos ajudou, a igreja nos ajudou, e já estamos viabilizando tudo, porque eu fiz um voto diante de Deus, que é casar na igreja para honrar o nome dele, e também ter um canal de restauração de casamento, e ajudar famílias, ajudar pessoas a lutarem pelas suas famílias. Então receba esse testemunho para que venha edificar a sua fé. Confie somente na palavra, não olhe a circunstância, não olhe, aleluia, se você errou, se você falhou, se você, né, está sendo injustiçado. Leve para Deus, porque Deus, Ele transforma a maldição em bênção. Que nesta oportunidade desse testemunho você venha ser abençoado e edificado através desse testemunho, no nome de Jesus Cristo. Que esse testemunho venha alcançar muitas e muitas e milhares de vidas, e vidas venham ser transformadas, restauradas pelo poder do nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, vamos finalizar, já estamos chegando no horário, né? Fico agradecido a todos, né, que estiveram ligadinhos conosco nessas 2 horas. Né? Sei que Deus falou com você,
através do louvor, através da pregação, do testemunho, né, nessas 2 horas. E queremos orar, porque o nosso tempo já está se findando. Queremos orar pela sua família. Não vamos assim, claro que a gente ora no início do programa, mas queremos nesta oração fazer o agradecimento, né? Agradecer porque sei que Deus falou através do louvor e através da pregação, do testemunho. E talvez você diga assim, eu quero voltar para Jesus, eu vou tomar uma decisão na minha vida, eu vou largar tudo que eu tenho, eu vou servir a Deus, vou deixar as coisas deste mundo e vou servir a Deus. Então, por isso aí eu vou orar pela tua vida, para que Deus, né, venha trabalhar no seu coração e voltar a servir a Deus, a você que está fora da casa do Senhor, ou você que está ouvindo pela primeira vez, dizendo, eu vou ser crente, e Deus vai, aleluia, trabalhar na sua vida, a sua vida vai ser outra. Pai maravilhoso, queremos te agradecer por essas 2 horas de programa, por tu ter falado com cada um que ouviu esta programação. E, Senhor Jesus, quero que tu, Senhor, faça morada nesse coração que está aí, decidindo a sua vida para ti, voltando para a tua casa, Senhor, Espírito Santo. Eu te louvo e te agradeço por aqueles, Senhor, que estão tomando uma decisão na sua vida, Espírito Santo. Assim eu te agradeço. Queremos agradecer a todos, né, que estiveram ligadinhos conosco nessas 2 horas. Domingo, sábado, à tarde, tem a nossa programação, tanto na Web em Farol, como na Rádio Luz das 4 às 6. E no domingo também. Fique conosco. E no YouTube, seja um missionário virtual, né? Divulgue a nossa programação, envie essa nossa programação para alguém da sua família ou alguém que está no hospital. Quero agradecer a todos, né, que ficaram ligadinhos. Que Deus abençoe a todos, que dê um final de semana maravilhoso, um sábado e um domingo. E quero agradecer a Deus em primeiro lugar por essas 2 horas. Fique todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até a próxima sexta-feira, se Deus o permitir. Amém e amém. Missões está no coração de... Acabamos de apresentar o programa Missão da Última Hora. Certo da sua vitória, voltaremos na próxima sexta-feira. Programa Missão da Última Hora. Apresentação: Presbítero João dos Passos.